Pessoal, bom dia, né? A gente vai fazer aqui a correção da atividade do dia 27/5 sobre a expansão e o ouro na América Portuguesa, né? A primeira questão, ela fala sobre o período colonial, né? Da história do Brasil. Diz o seguinte: durante a maior parte do período colonial, a participação nas câmaras das vilas era um prerrogativo dos chamados homens bons, excluindo-se deste privilégio os outros integrantes da sociedade. A expressão homem bom dizia respeito a quem? Quem eram os homens bons que integravam as câmaras municipais? Essa questão cai muito em vestibular. Na verdade, eram os senhores de engenho e proprietários de escravos. Era a elite na época, né? Só essa categoria social ou esses homens que poderiam assumir esse cargo nas câmaras municipais, né? Tinham essa função. A segunda questão, ela vai falar sobre a necessidade do governo português em se organizar no sentido de ocupar o Brasil. Ele diz o seguinte, ó, que em 1534, né, aproximadamente 14 anos da descoberta do país, né, do Brasil, da colônia, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. A pergunta ela pergunta o seguinte, o modelo, né? O modelo escolhido a princípio foi o sistema de capitanias hereditárias, né? Depois foi substituído pelo governo geral, mas o primeiro modelo foram as capitanias hereditárias, né? Do aspecto monocultura, né? A base do trabalho era a escravidão e com uma única cultura, né? Como já foi falado, né? Por causa dessa cultura escolhida foi a cana-de-açúcar. A outra alternativa correta seria a letra A. A terceira questão fala o seguinte: no Brasil colônia, a pecuária ela teve um papel decisivo. Com certeza, a pecuária ela foi decisiva para o processo de interiorização do país, já que o Brasil existia apenas na região litorânea, né? A expansão da pecuária ela foi importante demais para o processo de interiorização do Brasil, já que esse processo aconteceu do litoral em direção ao interior. E o motivo principal foi criada um documento, uma lei que proibia a criação de gado na região do litoral porque sujavam as praias, né? E essa proibição fez com que os pecuaristas eles começassem a desbravar o interior do Brasil. Inclusive, a própria colonização do Piauí faz parte desse contexto. A quarta questão, ela já trata sobre o período da mineração, né? Podemos afirmar sobre o período da mineração no Brasil que a principal característica desse período, um ponto principal, né, no caso o item E da nossa atividade, ele fala sobre a importância da mineração contribuir para o processo de integração do Brasil, já que diversos povos teriam vindo de outras regiões para a região das Minas Gerais em busca do tão sonhado ouro, né, de fazer fortuna. E também como o professor frisou na aula, como a região das Minas Gerais eles estavam só preocupados com a exploração do ouro, não havia a prática de outros ofícios, né? Sobretudo da agricultura, e o alimento, os animais que eram necessários para o transporte do ouro, vinham de outras regiões, fazendo com que houvesse esse intercâmbio entre as diversas regiões do país. A quinta questão, ela já vai tratar após a União Ibérica, a famosa restauração portuguesa. O que foi que aconteceu? É bem clara a resposta aí. A coroa portuguesa, após o ano de 1640, né, a União Ibérica foi entre 1580 e 1640. Após 1640 houve o arrocho, né, no sentido de promover, né, enrijecer o Pacto Colonial. O Pacto Colonial você já sabe, né, a colônia só deveria comercializar com a metrópole, no nosso caso Portugal. A sexta questão já é uma questão de Enem, né? E aí fala sobre a cultura
cultura, né, negra no nosso país. E aí ele cita o caso das tradições, né? Ou estou confundindo, né? Estou confundindo com a sétima questão. A sexta questão, ela vai tratar de um episódio que aconteceu no interior da Bahia, um levante, né? Se eu não estou enganado, o nome desse levante foi a Revolta dos Malês. E a Revolta dos Malês, ela está no contexto de influência da Revolução Francesa. E nesse momento, né, a importância desse movimento era promover a abolição da escravidão, já que a maioria dos escravos que ali formavam aquela sociedade, eles teriam vindo de uma região na África chamada de Mali, né? E eles tinham uma língua própria, eram escravos que tinham uma certa formação. A maioria deles eram escravos de cativos, né? Ou melhor, escravos ligados a padres, né? A homens ricos daquela sociedade baiana. E no caso, essa revolta ela tinha essa intenção, primeiro, de promover a abolição da escravidão no país. A sétima questão, né, que é uma questão do Enem, ela vai tratar sobre a influência da cultura negra, né? E aí a alternativa seria o item E, né? A cultura, né, do Congo ou do Rei Congo, né? Promovia essa ressignificação social, né? Era a coroação do Rei do Congo, ela fazia uma menção à cultura dos povos negros, né, no Reino do Congo. Até a gente vai estudar de forma mais detalhada sobre essa cultura quando a gente estiver estudando o terceiro ano. A oitava questão e a nona, elas são bem próximas uma da outra, a resposta. Primeiro que eram as bandeiras, né? Oitava questão, as bandeiras eram expedições particulares, né? Com a intenção de procurar ouro e metais preciosos. A alternativa correta é a letra C. E a nona questão pergunta o que eram as entradas. As entradas, a diferença delas para as bandeiras é porque elas eram expedições oficiais, né, organizadas pelo governo para reconhecer o nosso território. A nona questão, a alternativa correta, a letra C. E a décima questão, para finalizar a nossa atividade, ela fala sobre, né, sobre as entradas e as bandeiras. Qual a função dessas expedições, né? Alternativa A, alternativa correta. Determinaram a ocupação efetiva do interior do Brasil e deram ao nosso país sua atual configuração geográfica. Os bandeirantes, né, eles foram responsáveis pelo processo de interiorização do país, né, criando seu gato, certo? Desbravando as regiões mais distantes, mais longínquas do nosso interior. Aí está aí a nossa correção. Qualquer dúvida, vocês perguntem no PV.